gente? Como vão vocês? Quanto tempo? Olá, people. Cadê essa galera? Esqueceram de nós? Isso que dá ficar 200 anos sem fazer live. Não é assim, né, gente? Aos poucos. Boa noite. Boa noite. Ó, o Instagram já tá começando a dar sinal aqui, ó. Olá, Sam. Boa noite. Práticas terapêuticas. Paula Ribeiro, beleza. Elisa, Renata. Márcia, Letícia. Oi, Vivian. E aí, galera? Quanto tempo, hein? Vocês estavam com saudade? Gente, 2 meses da última live. Ô, Renata, beleza? Oi, Legal, Ana. vocês estarem aí. Vivian. Ana Paula. Isso aí, galera. Muitos meses sem nos vermos, né? Muita história. Espero que... Ô, Carol. Espero que vocês estejam aí desenvolvendo A Flávia. a vida. E que muita coisa tenha mudado desde a primeira live até hoje. Que muda, né? Tá tudo certo. Adson. Beleza, Adson. Pessoal, se vocês quiserem falando aí também a cidade de vocês, pra gente é muito bacana saber Exatamente. de onde vocês falam. Tá no Face também, Letícia? Tá, o pessoal do Face já tá ali. Tá no Face e no Insta. E no Instagram. É legal a gente saber de onde vocês estão falando. E para servir de exemplo, nós estamos falando de Poços de Caldas. Oi, Fê. Nos vemos sábado, hein? Em Uberaba. Parece que o legal. Instagram deu uma travada. Esse pessoal do Instagram, vocês estão vendo a gente bem aí? Tá bem bacana. Beleza, já vi que tá. Recife. Legal, hein? Gente, a gente fica dando uma enroladinha aqui agora, vocês sabem, né? Só pro pessoal Só pra acabar dar de um entrar. E muitas coisas aconteceram nesses últimos 2 meses, mas nós só ficamos longe um pouquinho das lives, porque foi muito trabalho. A gente ficou uma temporada grande em Santa Catarina, a gente foi fazer curso em São Paulo, a gente passou por Belo Horizonte. Quanta coisa a gente fez. Uberaba, a gente foi 2 vezes, Uberlândia, nesses 2 últimos meses, então embolou um pouquinho meio de campo, mas... E os vídeos no YouTube não param. Talvez vocês que estão aí, tanto no Insta quanto no Facebook, talvez vocês não se inscreveram no canal do YouTube ainda. Que vai lá, inscreve, aperta aquele sininho lá do lado, toda semana tem vídeo novo. A gente não tá nas lives, não estava nas lives aqui, mas o conteúdo não para, tá bom? Pessoal do Instagram. Ô Paulo, você falou que tá falhando aí, cara? O que é? A imagem, o áudio, o tudo? Tá travando, é isso? Parece que tá dando uma travadinha, né? No Insta? Bom, a gente vai começando aqui, vai conversando, e aí se vocês notarem alguma coisa que tá prejudicando a chegada da informação, aí vocês dão um toque. Porque não é pra travar não, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. A gente meio que a gente se enferruja, né? Vai passando os dias. A gente tava fazendo toda semana, né, gente? Falhando um pouquinho isso. Pessoal no Insta que estiver travando, vai lá pro Facebook, pessoal. Qualquer coisa. Porque pra nós aqui tá bacana, a internet tá bacana. Muito pesado. Tá? Pode ser. Tá, pode ser. Pode ser. Bom, então beleza. Então tá de boa, então tá bom. Então vamos lá, gente. Bem-vindos. Mais uma live. Para quem não nos conhece, né, vocês estão vindo através das redes sociais, então já tem mais ou menos uma noção de quem somos, como é que é a nossa forma de lidar
com o ser humano e com o desenvolvimento humano. Nosso projeto ele é voltado para o desenvolvimento humano através de práticas e técnicas que trazem mais clareza, mais plenitude para a vida das pessoas, porque quando a gente consegue perceber qual é a raiz dos nossos problemas, resolver esses problemas se torna uma coisa mais fácil de acontecer. Às vezes a gente fica batendo cabeça, tentando resolver uma situação e essa situação não resolve, a gente vai ficando chateado com aquilo, que já fala, tentei de tudo, e essas coisas não se resolvem. É porque possivelmente vocês não conseguiram acessar a raiz desses problemas. E aí, por que a gente não consegue? Porque muitas das informações que a gente tem em nós, né, elas são inconscientes. Então, como elas permeiam a gente, elas fazem parte da nossa vida, mas elas não estão disponíveis o tempo todo para nós. E através das técnicas que a gente trabalha, que é o ser livre, que é a constelação familiar, que são os braços fortes, né? A gente consegue ir percebendo qual é a raiz desse mal, desses bloqueios que nos impedem aí de viver, ter uma experiência mais tranquila, mais em paz, né? Mais fluida. Né? Porque problema todo mundo vai ter. O jogo da vida é esse. O problema aparece, a gente vai lá e trabalha para resolver o problema. Resolver esse problema, vai aparecer o próximo no dia seguinte, vai aparecer um outro, vai aparecendo até o final da vida. Então nós temos que nos libertar também desses conceitos que a vida é um mar de rosas, um paraíso. Que tem que ser, né? Que tem que ser, que é o mundo da rede social, o mundo da felicidade. As pessoas, elas dificilmente mostram, né, nesses lugares as suas dificuldades, suas deficiências. Ali é uma forma de pessoal, só falando aqui, o Instagram parece que está dando umas travadas mesmo. Tem um pessoal que está migrando para o Face. E a gente está vendo que o pessoal do Face aqui está se dando melhor. Tá falando que tá melhor lá, viu, gente? Bom, talvez seja um problema no aplicativo. Diminui. Eu vou tentar aqui, se bem que tá tudo, o Wi-Fi tá o bicho. Bom, vamos tentar administrar a situação, né? Então, como eu estava falando, esses problemas, os seres humanos, eles, na verdade, a gente passa por vários sentimentos, né? Todos os sentimentos existentes, na verdade, fazem parte de nós. Então, tristeza, alegria, ansiedade, me ajuda aí. Raiva, ódio, inveja, rancor. A gente passa por esses sentimentos toda a vida. O problema é que, às vezes, em determinados momentos, a gente não tem inteligência emocional para saber lidar com aquilo. Eu até costumo brincar com as pessoas e que muitas vezes a gente não sabe nem que sentimento que a gente tem, né? A gente não conhece nem qual que é a sensação que está nos permeando. O medo é uma delas. A gente fala que está com medo, mas não sabe nem o medo de quê. Aí eu gosto de falar que as pessoas que falam que tem medo da altura, por exemplo, elas não conhecem nem o medo que tem, né? Porque na verdade você não tem medo da altura, você tem medo de cair, né? É verdade. A pessoa fala, tenho medo do escuro. Não tem medo do escuro, eu tenho medo do que pode ter no escuro. Então, essas pequenas informações, essas diferenças, elas são imprescindíveis para a resolução dos problemas. Se eu não sei qual que é a raiz do meu problema, eu não sei qual que é o meu medo, então se eu ficar trabalhando o medo de altura, medo de altura, em vez de trabalhar o medo de cair, eu dificilmente eu vou conseguir resolver. Então, isso chama-se inteligência emocional, e é o que a gente tenta com as lives, passar esse conhecimento adquirido por nós, né? Compartilhar esses conhecimentos que são preciosos, para que a gente consiga fazer de uma forma exponencial mudanças mesmo, né? Nós que fazemos mudanças diariamente precisamos estar muito atentos, vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas ações, para poder ir melhorando, né? Para poder tendo mais tranquilidade na vida, né? Não sofrer tanto quanto um problema aparece. Então esse é o nosso objetivo principal. Estar aqui tentando dividir informações com vocês
que de certa forma vão ajudar aí no caminhar, né? Quando a gente tem informação, quando a gente tem conhecimento sobre nós mesmos e sobre o que acontece, a gente tem ferramenta para agir diferente. Se a gente fica na ignorância, a gente não sabe o que fazer e vai só repetindo o problema. Então é muito legal vocês aqui, né, sempre quando vocês buscam alguns tipos de terapias e esses... Hoje a internet, gente, é muito incrível, né? Como nos ajuda, como não tem barreiras assim pra gente acessar todos esses conhecimentos, né? Gratuito, muita coisa gratuita de qualidade. Então não tem desculpa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa hoje. Não tem desculpa, porque tem muitas ferramentas. E cada vez que a gente entra em contato um pouquinho, a gente vai dando passos, né? Eu queria falar com vocês o seguinte: se por um acaso vocês tiverem com o sentimento que já tentaram de tudo para resolver determinada questão, não caiam nesse jogo mental. Esse é sua mente bloqueando a resolução desse problema. Agora, por que ela está fazendo isso? Aí já são outros 500. Mas ela passa por esse processo algumas vezes. E eu posso dizer que ela não faz isso de sacanagem, não. Ela faz para te proteger de alguma coisa. Porque a função primeira da mente é nos proteger, é nos manter vivos. Fazer com que a nossa realidade faça sentido e tudo mais. Então, se por algum motivo você, volta a dizer isso, não conseguiu resolver o seu problema, é porque você ou não trabalhou a causa, ou você não conseguiu ainda encontrar uma técnica ou desenvolvimento pessoal para poder resolver esse problema. E tudo bem. Exato. Porque talvez não ainda é preciso passar por outros processos para que você vá adquirindo uma certa capacidade, entendimento para poder resolver, enfim, aquela questão. É como pegar uma criança e colocá-la no colégio e querer ensinar logaritmo para ela. Ela não vai conseguir desenvolver se ela não souber somar e depois passar por todas as equações matemáticas para poder resolver o logaritmo, né? Então a gente tem que ter muita paciência e persistência conosco e amor próprio. Um amor que a gente costuma ter com as pessoas que estão fora, né? Com as pessoas do nosso entorno, e que às vezes a gente não tem conosco mesmo. Muitas vezes a gente tem paciência com o próximo, a gente tem respeita o tempo do outro, fica ali tentando ajudar o tempo todo, mas conosco às vezes não. A gente quer para ontem a resolução. A gente não tem essa paciência, porque nós estamos inseridos também numa sociedade de informação assim, né? Então, piscou, as coisas já mudaram, dormiu, amanhã já tem um iPhone novo e a gente fica tentando correr atrás de acompanhar todo esse processo, e aí, quando a gente percebe que isso começa a fazer parte da nossa vida, de certa forma isso vai programando o nosso inconsciente, isso vai se tornando a nossa própria realidade. E aí, é aquela questão que a gente sempre fala, não existe separação. A programação interna que nós temos, ela é uma. E essa programação, ela vai agir em todos os campos da sua vida. Então, essa programação interna, ela vai agir na sua família, ela vai agir no seu trabalho, ela vai agir no seu financeiro. A gente não consegue separar as coisas, assim. Ser uma pessoa aqui e essas coisas que acontecem na minha casa não influenciam o meu trabalho. Isso é impossível. É muito simples a gente perceber isso. Se eu tenho um problema na minha família, como que eu vou estar 100% lá no meu trabalho? Então eu tenho uma preocupação muito grande. Tenho um filho doente na minha casa. Como eu posso desempenhar 100% das minhas ações lá no meu trabalho? Eu vou estar pleno, eu vou estar 100% apto para desenvolver tudo aquilo ali? Com certeza não. Então eu vou estar ali carregando essas preocupações, esses problemas comigo. Então, a gente está iniciando dessa forma. Hoje a live, a gente costuma não pensar muito nos temas. Geralmente eles aparecem assim, ou por uma necessidade nossa, ou por algum cliente que a gente tem atendido mais próximo dos dias. E é o que eu venho percebendo
e que eu acho que a gente podia ter trazido antes, mas não, é tudo no tempo, certo? Que vocês viram lá, é autorresponsabilidade, vítimas e algozes, karma e padrões. Bom, vou começar a falar sobre vítimas e algozes. O que é ser vítima na vida, ser vítimas nas situações? Olha só. Primeiro, a primeira frase é: não existem vítimas. Essas frases vocês já devem ter escutado um monte de gente falar, um monte de escola, né? Um monte de pessoas que fazem desenvolvimento pessoal aí e estão batendo nessa tecla. Por que a gente quer bater muito nessa tecla? Porque o que traz a força para nós é ser 100% responsável por tudo que acontece na nossa vida. Porque se eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida, tudo que se apresenta a mim, eu também, então, sou responsável 100% para poder sair daquela situação. Então, eu tenho nas minhas mãos as ferramentas que me colocam dentro do problema e eu tenho nas minhas mãos também as ferramentas que me tiram do problema. É só eu fazer o processo inverso. Agora, existe a possibilidade de eu não criar problemas na minha vida? Não, não existe. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Então, nós, seres humanos, ainda estamos engatinhando na evolução aí, como espécie, como sociedade. E por que eu falo isso? Apesar de toda a ciência e tudo que a gente tem hoje em dia, não está dando muito certo, né? A gente percebe que as relações humanas elas estão um pouco assim, prejudicadas. A gente vem sofrendo com guerras, né? Vou ligar aqui, gente, rapidinho. Com disputas, atentados. Ontem mesmo já teve mais um atentado, enfim. Isso nos demonstra que algo está dando errado enquanto sociedade, né? Os problemas financeiros dos países, pessoas com fome, enfim. Então algo não está indo da melhor maneira. Então existe a possibilidade da gente melhorar. Então isso é claro. Então quando nós nos vemos como os responsáveis pela realidade que a gente está vivenciando, já é meio caminho andado para a gente poder sair daquele problema. E quem são as vítimas? As vítimas geralmente são aquelas pessoas que estão vivenciando uma realidade infantil. Por que eu digo isso? Porque se existe uma relação de vítima, existe uma relação de algoz. Ou seja, existiu o que sofreu e existiu aquele que... o culpado. Fez alguma coisa. Então, se eu coloco nessa condição, eu coloco a minha força, eu coloco o destino da minha vida na mão de outra pessoa. Ou seja, aquela pessoa tem a capacidade de me fazer bem ou fazer mal, aquela pessoa tem capacidade de me impedir de fazer determinada coisa no meu emprego e tal. E assim, eu tiro de mim a força, tiro de mim a possibilidade de resolver esse problema, porque aí eu fico dependendo da outra pessoa não vir até a mim e me fazer aquele mal. Aí como que eu posso agir lá na cabeça da outra pessoa? Como é que eu posso fazer a outra pessoa não fazer o que ela faz comigo? A gente não consegue transformar ninguém e mudar ninguém. A gente consegue modificar através das nossas ações a nossa realidade hoje. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: a mente, ela trabalha com captação de informação o tempo todo. Então, através dos nossos sentidos, a gente vai captando toda a realidade à nossa volta. Então, a gente não tem a atenção plena para entender o que a gente está captando todo o tempo. Ou seja, eu estou aqui conversando com vocês agora, minha atenção está toda nessa câmera e eu estou tendo que trabalhar, meu cérebro está trabalhando para falar uma coisa legal, para não atravancar ideias, para ser uma coisa bem dinâmica para vocês e para ser interessante. Então, como meu poder de processamento? Isso é uma coisa humana, nós temos ainda limitações de processamento de informação. Então, como nós temos um pequeno aspecto, assim, a gente consegue processar uma quantidade X de informação, mas isso não quer dizer que tem muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Só que a minha atenção não consegue conscientemente perceber tudo isso. Agora, se eu paro de falar aqui com vocês
e começo a prestar atenção, eu começo a ouvir que tem barulhos lá fora, tem um barulho de uma caixinha de som aqui do meu lado, tem o barulho do meu chinelo aqui que eu acabei de mexer meu pé, enfim. Essas outras coisas estão acontecendo. O meu consciente não está captando essas informações, mas o meu consciente está captando todas essas informações. E o que acontece? Eu vou captando essas informações, meu poder de processamento então é desse tamanho. Então a minha programação interna, o que vai definir o que eu vou prestar atenção na minha vida quando eu estou andando na rua, é a minha programação interna. Então, por exemplo, se eu acho a vida difícil, essa é a minha realidade interna, eu creio fielmente nisso. A vida é difícil. Então o que acontece? Como é que é o processo? Então eu tenho essa frase determinada dentro da minha cabeça, a vida é difícil. Então a minha mente, como ela tem, o papel dela é fazer sentido às minhas crenças internas, o que ela faz? Ela amplia os meus sentidos e utiliza eles para mapear todo o meu ambiente, todo o meu entorno. E aí ele escolhe exatamente qual parte desse ambiente que eu devo mirar a minha atenção, que vai condizer com esta realidade interna que eu tenho. Então eu começo a enxergar no meu dia a dia todas as possibilidades e as probabilidades e as situações que vão fazer sentido esta frase interna que é: a vida é difícil. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho uma ideia interna de que eu sou vítima de determinada situação, a minha realidade vai ser sempre essa, de olhar para situações onde que vão ter algozes vindo em minha direção e me fazendo mal. Então, ou seja, se eu mudo a minha percepção interna, se eu mudo a minha realidade interna, naturalmente a minha mente vai ter que começar a procurar outro tipo de realidade. Ela vai ter que utilizar os meus sentidos e julgar a minha visão para outro tipo de realidade. Então, se eu penso assim, não, eu não sou vítima da situação, eu sou responsável por ela. Então, algo já muda internamente a mim. Então, quando eu falo que, não, a vida é difícil porque eu sou vítima, eu estou dependendo do outro resolver. Eu não vou conseguir sair dessa situação nunca na minha vida. Agora, não, peraí, eu sou responsável por essa situação. Eu devo ter feito alguma coisa que me gerou esse efeito, esse resultado na minha vida. O que será que eu gerei? Quando eu faço esse questionamento, a minha mente ela vai ter que começar a buscar, porque ela é uma ferramenta que obedece ordens. A mente é um sistema que obedece ordem, ela é maravilhosa. Ela está aqui auxiliando a gente o tempo todo. Só que ela como é que fala? Ela respeita muito as suas ordens. Só que a gente tem que ter ordem. Se a gente não dá ordem para a nossa mente, ela vai obedecer alguma ordem, vocês podem ter certeza. Se não for a ordem que vocês estão dando, vai ser a ordem de que outras pessoas estão dando. E isso acontece por quê? Socialmente, existe um grupo que ordena as pessoas a terem um determinado tipo de reação e vida. Por quê? E essas pessoas acabam fazendo isso. Então é aquela vida de cordeirinho. As pessoas vão tendo a vida igual, todo mundo igual. Por quê? Porque alguém está definindo que aquilo é o correto e aquilo é o certo. E as pessoas não questionam. Simplesmente as pessoas entram nessa fila e vão continuando repetindo essas ações e fortalecendo esse sistema. Então, se uma pessoa já não consegue mais se enxergar como vítima, mas como corresponsável de tudo que acontece na vida dela, ela começa também, além de se ajudar, a quebrar um sistema. Isso, gente, acontece não é porque nós somos maus, é porque de alguma forma nós somos educados a ser assim. A sociedade brasileira, inclusive, ela tem isso muito inerente em si, porque nós ainda somos uma sociedade relativamente nova em comparação com com os outros povos que existem no mundo. Né? Não por acaso a Europa é chamada de velho continente e nós somos o novo continente. Então nós ainda estamos muito assim atrás deles, dessa maturidade em reconhecer estas coisas. E por isso, nós ainda temos que crescer desta maneira, porque ainda nos enxergamos em alguns pontos como vítimas das situações. Então nós não somos vítimas das situações. Essa situação se apresentou para nós é porque a nossa realidade interna é uma
e que precisa ter isto para a vida fazer sentido. Porque eu tenho aqui uma frase interna assim, a vida é difícil, aí a vida lá fora é tudo uma maravilha, tudo fácil demais, vai bugar. A pessoa vai bugar, vai dar um pane, pã, tipo o spam daquele Windows, quando você abre alguma coisa no Windows e dá errado, que vem aquela janelinha, pã! É igual quando Pessoa a vida trava. começa a ficar fluida demais, fácil demais, e a pessoa tinha uma vida mais complicada, fala, nossa, mas que estranho, a vida tá tão boa, não é assim que funciona? Ainda tem uma outra situação também, tem aquela situação que a vida ela vai se tornando fácil, de repente você, através das ações que você está realizando, deu uma travada lá no Instagram. Instagram voltou. É muito doido pelo seguinte. Só o seguinte, pessoal, do Insta, o Facebook não tá travando, só para vocês saberem, ok? Então, às vezes, as pessoas começam a ter resultados maravilhosos nas suas vidas. Por que esses resultados estão vindo na vida dessas pessoas? Porque ela é uma pessoa sortuda? Quem acredita em sorte aí? Ela é uma pessoa mais bonita, maravilhosa e demanda mais atenção por conta disso? A minha certeza interna é que não. Essa pessoa está colhendo os frutos da sua semeadura. Então, em algumas situações, essa pessoa está recebendo muitas coisas da vida, é porque ela também estava, através das suas ações, plantando muitas coisas boas. Só que ela, mesmo assim, tem uma realidade mais profunda interna lá que fala assim, não, a vida é difícil, cara. E aí ela começa a ver a vida ficando fácil pra caramba, aí o que ela faz? Ela trava. Começa, não, tá muito fácil, não, peraí, deixa eu parar um pouquinho e fazer essa vida ficar um pouquinho mais difícil. Também não se abre a essa mudança de paradigma interno, que é muito importante. E por que as pessoas fazem isso? Aí a gente começa a entrar com alguns conhecimentos da constelação familiar. Por fidelidade ao seu sistema. O que quer dizer isso? Não, pode dizer. O que quer dizer isso? É como se todo aquele sistema familiar, ou seja, os irmãos daquela pessoa, os pais, os avós, os antepassados, a história daquela família era uma história de muita dificuldade. E aí a pessoa internamente, gente, isso acontece inconscientemente, mas acontece. A pessoa começa a se desenvolver, só que ela começa a bloquear esse desenvolvimento porque ela não quer parecer muito diferente dos que são iguais a eles, dos da família dele. Então, por fidelidade, essa pessoa começa também a se boicotar para não atingir essa felicidade. Mas, olha só, não deveria ser o contrário, cara. O que essa pessoa, quando ela se desenvolve, naturalmente ela vai trazer toda essa galera junto. Então, na verdade, quando você tem essa oportunidade de desenvolver, quando você desenvolver, o que você faz? Você começa a quebrar esse padrão familiar seu, de onde a vida é muito difícil. E não tem jeito, através do exemplo a gente ensina mesmo, e muito. Todas as outras pessoas da família vão olhar você e falar assim, pô, peraí, o que a nossa família está... Então a nossa família não tem uma maldição. Então não é pra gente viver difícil a vida inteira, então. Olha lá, fulano tá indo, tá se desenvolvendo. E aí a pessoa começa também a se desbloquear. Fala assim, poxa, eu então achei que nós éramos azarados pra cacete. Karma. Tínhamos esse karma, nosso sobrenome foi amaldiçoado. E aí não tínhamos essas possibilidades. Então olha como é que é importante a gente realmente ter a nossa história. Realmente ser ator da nossa história. Escrever o nosso roteiro. Por quê? A gente já tem uma pancada de informação pregressa que recebemos de todos os nossos antepassados e de toda a experiência de vida que nós temos. Então isso a gente já tem. Se a gente consegue se desenvolvendo, os que estão vindo depois também vão se beneficiar com isso, além de nós. Então às vezes eu fico, inconscientemente eu vou me bloqueando, vou me sentindo culpado pela minha felicidade, pelo meu desenvolvimento. E aí eu volto naquela realidade interna que não é a minha, é a do meu sistema, mas eu por fidelidade
tenho que me apegar ao meu sistema. Como é que eu vou ser feliz sendo que a minha mãe tá lá doente em casa, meus irmãos não ganham grana e eu tô aqui tão bem? E aí a gente sente uma culpa grande, isso é inconsciente, como o Eduardo acabou de falar. Só que também, como o Eduardo acabou de falar, se eu vou falar em outras palavras, gente, não tem evolução aí. Não tem. E aí a gente acaba bloqueando a nossa vida. Poderíamos estar dando exemplo de conquista para as outras pessoas da nossa família e acaba que fica lá como todo mundo sofrendo junto, ninguém se desenvolve. E aí não tem contribuição nenhuma com o mundo. A Michelle aqui, ó, tá falando lá no Facebook. Já ouvi muita gente dizer assim, ó, tá tudo tão calmo, tão bom, que eu tô até com medo do que está por vir. É muito louco, Michelle, você tem a total razão. Né? Essas pessoas, assim, quando soltam essa informação, falam sem nem pensar o que estão dizendo, mas retrata a realidade interna que ela tem. Realmente, ela está ali um pouco assim, ó, esperando para algo ruim acontecer. E aí o que a mente começa a fazer? Começa a levar a atenção dela para exatamente ao algo ruim que está na rua. E aí, bom, a gente falou por que as pessoas têm esse lado do vitimismo, né, de que nós somos ainda uma sociedade ainda que precisa se desenvolver, e tem um outro lado de algumas pessoas vítimas, que é o ganho em ser vítima. E a gente, é o seguinte, o vítima geralmente, um ganho que ele tem muito, porque a nossa sociedade tem essa visão, é atenção. As pessoas vítimas, elas recebem uma atenção de outras pessoas, das pessoas que se solidarizam com ele, das pessoas que sentem dó daquela pessoa, das pessoas que olham para ela e falam assim, ah, coitadinho, vem cá, vou te ajudar, e tal. E acolhem essa pessoa como vítima. Como eu dou força para essa pessoa se eu vou lá e acolho ela, vem cá, vou cuidar de você. É muito cômodo para essa pessoa que está recebendo essa atenção continuar nessa situação. E como que você acha que as pessoas estão olhando para essa pessoa? Um olhar de, ah, coitadinho, ah, que pena. E, não, olha, pena não é um sentimento digno de ninguém receber de ninguém. Porque se eu sinto pena de uma pessoa, eu não a vejo capaz, eu não a vejo como uma pessoa capaz de resolver as próprias questões. Eu não a vejo como uma pessoa capaz de lutar para conseguir sair daquela situação. Então eu estou falando com ela, olha, ai, vem cá, seu incapazinho. Olha como eu sou melhor do que você, eu consigo resolver o seu problema. Isso é inconsciente. Mas a nossa sociedade fala que é bonito agir assim, né? É, que nós temos que estar ajudando todo mundo o tempo todo e tudo mais. Mas não é assim. Isso é o papo para uma outra live. Existe uma forma de ajudar as pessoas, uma forma digna de ajuda, que vai ser, depois a gente vai fazer uma live só sobre a ajuda. Tem alguém com dificuldade de emagrecer aí? Bota não bota, né? Não vamos contar isso aí pra todo mundo. Mas então, dentro de vocês aí, quem tá com dificuldade de emagrecer, também, além de outras coisas, tá pegando problema que não é seu. E aí acumula tudo em gordura. Ó. Já tô vendo pessoas curtindo ali, confirmando isso. Faz sentido pra vocês isso aí? Então, pessoal, assim, ó, o vítima está sempre buscando alguém para responsabilizar. Então ele está sempre buscando alguém para culpar. E quando ele faz isso, ele se exime de qualquer responsabilidade para resolver o problema. Então ele se mantém numa inércia, que é uma inércia tranquila, que é igual aquela visão assim, ó, quando as pessoas saem da faculdade, na minha época de faculdade as pessoas falavam isso, né? Nossa senhora, agora a gente vai descer na casta social, porque até agora a gente era estudante, formou, não tem emprego, você vira desempregado de uma hora para outra. Então é muito melhor a pessoa, e aí é um paralelo que eu estou querendo dizer, então é muito melhor a pessoa ser vítima
do que a pessoa ser uma irresponsável. É muito melhor a pessoa ser vítima do que a pessoa ser a responsável por estar passando por aqueles problemas que a vida está apresentando para ela. É muito mais fácil eu ser vítima do que eu reconhecer que a minha semeadura está errada, que eu tenho que mudar as sementes que eu planto no meu chão. Entendem, gente? Não adianta plantar batata e querer cenoura. Não vai dar certo, não vai rolar. Aí você vai querer a cenoura do vizinho. Aí você vai querer, vai continuar plantando batata e vai querer que alguém venha e te dê cenoura. Esse é o vítima. Então, é muito importante ter essa visão assim, ó. De acordo com o olhar da nossa sociedade, o vítima é uma pessoa, moralmente falando, ela é uma pessoa menos mal vista do que aquele que cá entre nós está dando cagada. Porque essa pessoa não está plantando o que tem que ser plantado. Então não existe mágica. Não existe ninguém sortudo e não existe ninguém azarado. Você não é azarado. Você, de alguma forma, está plantando essas sementes no seu solo. Agora, por quê? Porque você quer? Não, porque muitas vezes você pode estar fazendo esse plantio sem ter consciência do que você está plantando. Por conta das informações inconscientes que estão contidas em você. Olha que louco. Marina atendeu uma pessoa uns dias atrás que tinha um problema de insônia. Problema de insônia, puta merda, assim, né? A galera tem. E a gente não pode definir que um determinado tipo de problema. A gente, às vezes, tem informações que condizem com aonde a gente tem que olhar. Mas, nesse caso específico, esse problema era um problema que tinha uma raiz na infância dessa pessoa. E olha que louco que é essa história. Vai, amor, conta essa história, que essa história é muito louca. Não. Presta atenção, depois do comercial... Como é que é? Gente, é porque é tanta constelação. Eu vou falar, então dia, você vai pegando o fim da minha. E aí eu entro em outro nível na hora que a gente vai constelar. E às vezes tem alguns casos que eu venho dividir com o Eduardo, às vezes ele lembra mais que eu, porque ele não estava dentro da constelação que eu estava também fazendo. Eu vou já engajando nesse negócio. Porque pra mim isso foi um exemplo claro de como é que a mente é doida demais pra entregar a realidade que a gente vivencia. Ah, lembrei. Lembrou? Lembrei. Então vai. Ela tinha insônia. E quando eu entrei no campo da insônia, na hora ela lembrou de uma... E na hora que eu entrei no campo da insônia, eu peguei e já coloquei... Como é que é? Eu tô confundindo. Ela tá querendo manter a audiência, gente. Não, tô confundindo. Aí é o seguinte, ó. Essa pessoa, ela tinha esse problema Resumindo, tá? Ela tinha esse problema de insônia, porque quando ela era criança, ela fazia muito xixi na cama. Uhum. E a mãe brigava com ela, mas brigava assim, homericamente, para que ela não fizesse xixi na cama. Então, quando ela era criancinha, essa criança, o que ela fazia? Quando ela era criança lá, ela tentava se manter acordada de qualquer jeito para não dormir, porque ela não conseguia controlar durante o sono a micção. Então, para não fazer xixi na cama e para a mãe não brigar com ela ficava lutando para não dormir. Porque quando ela fazia xixi na cama, a mãe brigava muito com ela de manhã. E aí, pra não chegar o de manhã, ela não dormia. Ela ficava segurando o sono. Isso. E aí, cara, essa era a realidade de uma criancinha de, sei lá, vamos botar aí, 3 anos de idade. Aí essa informação foi tão forte, porque a relação que a gente tem com os nossos pais é uma relação profunda. Então ela, para não, tipo assim, a mãe brigar com ela era uma questão assim, nossa, não, a pessoa que eu mais amo não pode brigar comigo. Aí começa a fortalecer uma crença interna dela para evitar a briga. Então ela começa a criar uma informação no inconsciente dela que é, não durma. Com o passar dos anos, é claro que se a gente pegar a nossa razão e olhar para aquilo lá, não faz sentido essa pessoa não dormir. Mas o que a mente faz para não perder o amor da mãe, para que a mãe não brigue? Ela começa a transformar essa realidade da criança, adaptando a idade dela à medida que ela vai envelhecendo. Então, aquela imagem que lá traz, a informação que fica dentro é assim, não durma. Só que a pessoa já até esqueceu o motivo
Já até esqueceu o motivo Ela tem porque não 60 dormiu. anos de idade. Então ela fica guardando a memória interna lá e aí ela vai criando essa realidade na vida dela. Essa pessoa é uma azarada? Não. Ela plantou, mesmo com a pequena consciência que ela tinha, uma consciência de criança, o que ela está colhendo hoje. Então você resolve a situação, criou consciência, fala assim, nossa, as coisas vão se modificando naturalmente. Não é mágica. É simplesmente desbloqueio dessas informações que estão inconscientes. Então, isso tudo é para você entender o quanto que a mente ela tem uma capacidade imensa de criar histórias. E nós acreditamos nessas histórias, gente, piamente. E essa mente tem que fazer o que nós temos dentro da gente fazer sentido. Então ela começa a criar essa realidade mesmo. Porque não faz sentido ela ter uma realidade interna assim, não durma e ter um sono de uma princesa. A realidade interna é, não durma que senão sua mãe briga com você. Não durma que senão você não vai ter o amor da sua mãe. E ela dormir tranquilamente. Não, ela quer o amor da mãe, então o que ela faz? Ela não dorme. Então, cara, não existe essa questão de azarado ou sortudo. Não existe essa questão de vítima e algoz. De alguma maneira, você está precisando da realidade que você está vivenciando. Precisando em dois sentidos. Uma, ou você tem que passar por essa situação para poder desenvolver a sua vida. Ou duas, você só está passando por essa situação para dar sentido a uma realidade sua interna que você mesmo fabricou, ou que você recebeu dos seus antepassados, ou algum trauma que você tenha passado. Então é muito doido. Aqui, ó, tem uma pessoa, a Flávia está falando, minha mãe brigava muito comigo se eu passasse mal. Então, difícil, essa pessoa não tem direito nem de passar mal, cara. Mas os pais não fazem por Não fazem mal, por mal. gente, você sabe Fazem porque disso. amam, né? Na verdade, ela não queria que ela não passasse mal. Se Ela você tava... morrer, eu te mato. Essa é a frase. Menino, se você morrer, eu te mato. É uma frase clássica, que é real. O pai faz de tudo com as ferramentas que tem para poder dar o melhor para os seus filhos. E aí, a forma de amor, geralmente, tem vezes que ela é muito trocada. Ela não é sempre no beijinho, nem sempre no abraço, no afago. Ela pode vir... Maneiras de amar existem infinitas. Agora, se a gente achar que é só uma maneira que é válida, por quê? Porque tal pessoa falou que é assim, porque eu vi na novela, porque eu vejo o meu vizinho e lá na casa do meu vizinho a família ama assim. Se eu entro nessa, eu estou lascado. Porque não existe uma realidade só. Existe hoje 7 bilhões de realidades acontecendo. Somos pessoas completamente diferentes uma das outras. Como é que se eu sair daqui e vem outra pessoa para conviver com a Marina, por exemplo, a vida dela não vai ser a mesma, não vai ser igual. Então a gente cria padrões e acredita piamente nesses padrões. Esse é o grande vacilo. Ou a gente presta atenção qual padrão que a gente tem e acha um padrão legal para crer e estuda por que não faz sentido a gente às vezes acreditar naquilo que a gente está acreditando e aí a gente consegue realmente ter uma realidade diferente. Então é trabalhando isso internamente mesmo. Fizeram uma outra pergunta aqui. Como se quebra esse sentimento de culpa pelo desenvolvimento? Se desenvolvendo e vendo os resultados, que é pelo resultado, gente. Não tem mágica que chega e fala assim... Como é que eu vou parar de sentir medo? Tendo coragem, testando. Como é que eu quebro o medo de pular de asa delta? Indo lá e pulando de asa delta. Mas as pessoas, as vítimas principalmente, vêm para uma terapia achando que o terapeuta vai fazer o milagre. Não, a gente só é um decodificador de informação. A gente só te ajuda a enxergar a sua realidade. A gente te dá a ferramenta para você caminhar sozinho. Então, o que eu faço com a culpa? Como eu digo em vários vídeos meus, coloca ela debaixo do braço, aprende a lidar com ela. Todo mundo vai sentir culpa. E essa foi uma pergunta que eu fiz lá no comecinho, quando eu comecei a estudar constelação familiar. E eu virei para o meu professor, eu falei, mas o que eu faço com essa culpa? E ela falou assim,
bota debaixo do braço, aprende a lidar com ela. Eu falei, mas não tem como não sentir? Ela falou, não. Adultos aprendem a lidar com seus sentimentos. Você ainda está uma criança. Eu falei, Crianças é que não conseguem lidar com seus sentimentos, gente. Ô Cláudia, eu vou falar um negócio da Cláudia aqui. A Cláudia falou assim, a capacidade de auto-sabotar da mente. Cara, quando você pensar em mente, e quando você vê uma pessoa falar sobre mente, lembra que a mente é sua amiga. Padaná. Ela não pensa por si mesma. Ela utiliza informações que estão contidas em você. Então, como é que ela tem a capacidade de te sabotar? Ela não te sabota. Ela utiliza das informações que estão aí, que estão contidas em você, para criar a sua realidade. Realidade essa que são definidas, eu estou até falando mais lento, criar a sua realidade, porque realidade essa que são definidas por crenças internas. Então, ela é uma máquina maravilhosa de entregar realidade. É isso que é a mente. Uma máquina maravilhosa de entregar realidade. Qual realidade? A que eu tenho internamente. Então, se eu... E não é culpa minha. Outra coisa. Outro exemplo. Nós tivemos já, até trabalhando com as pessoas, a pessoa teve o pai, morreu, se suicidou. Porque tinha uma questão com dinheiro. A pessoa perdeu dinheiro e aí o pai suicidou. Estava devendo muito, não conseguiu lidar com a situação e Como se matou. Que uma criança percebe a situação normalmente? Ela olha para o pai e busca o motivo. Que o motivo, teoricamente, foi o dinheiro. Então ela olha para o dinheiro e olha para o pai. O que o dinheiro representa para essa criança? Uma coisa muito ruim, né, gente? Morte, perda do pai. Então o que essa... Criou uma crença interna muito forte dentro da cabeça dela. Como é que essa pessoa consegue ganhar dinheiro? Se o dinheiro é uma realidade que trouxe tristeza para ela, que tirou algo que ela tinha de mais precioso, que era o pai. Então, essas são as questões internas. Porque aquela criança não tinha uma cognição, não tinha maturidade para entender que não foi o dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está com a interpretação daquela pessoa em relação ao momento que ela estava vivendo. Então, não é o problema, não é o dinheiro. O problema é como é que se reagiu em relação a isso. Então, é muito doido, né? Então, voltando. Sortudo e azarado. Esquece. Esquece. Isso aí é papo de quem está querendo continuar vítima, de que não quer se movimentar. É muito mais fácil eu não me movimentar. É muito mais fácil eu falar que eu sou azarado e não me movimentar por isso. Qual o esforço que eu tenho que fazer? Pô, vamos supor que existisse sorte e azar. Uma pessoa azarada, bicho, acabou. Tudo que ela vai fazer vai dar errado. Por que ela vai fazer alguma coisa? Entende? Não tem motivo dela fazer nada. Se ela acredita nessa realidade, beleza. Ela vai vivenciar essa realidade a vida inteira dela. A mente dela vai buscar as informações no ambiente para entregar para ela exatamente esse azar. Aí todas as coisas que vão acontecer com ela são na base do azar. E a pessoa que tem a realidade interna de sortuda vai fazer um mapeamento e tudo para ela vai ser uma sorte pura. É muito doido, mas é o que acontece. Está entendendo? Aí outra palavra que muitas pessoas utilizam para azar. Karma. Quem aí... Olha, eu utilizo essa palavra, mas eu tenho muita... eu procuro ter muita responsabilidade, assim, pensar muito para poder falar sobre isso. Porque muitas pessoas, e eu tô falando aqui, é sobre experiência com atendimento. Das pessoas virem falar que é o meu karma, como se fosse, é o meu azar, é a minha realidade para esta vida.
E achar que isso não pode mudar. Meu entendimento de karma é o seguinte: você acha que você tem que passar por uma determinada situação, então isso é uma informação tão preciosa para mim que eu dirijo todas as minhas ações para não vivenciar aquilo ou para sair disso rápido. Então, meu karma é, eu tenho que aprender a viver sem dinheiro. Esse é meu karma, eu vim aqui viver sem dinheiro. Ou eu paro, estagno, aceito essa realidade, acabou, vivo minha vida inteira nessa história. Ou eu falo, poxa, então se... eu vim com essa informação de não ganhar dinheiro, então peraí, vamos provar, vamos botar isso à prova. E para eu curar isso, porque teoricamente o karma é algo que eu preciso superar, não é? Então eu vou lá e começo a fazer dinheiro com isso. E dou de boa utilidade pro dinheiro, faço alguma coisa. E aprendo. Tudo é aprendizado, né, gente? Por que que eu nasci na família X, com o pai e com a mãe X, e meu vizinho nasceu virado para a lua, sem problemas, e nananã. Primeiro que a gente está enxergando uma realidade de fora. Não é a verdade. Né? É o que a gente sempre fala, a gente se compara com o palco do outro. A gente é o bastidor todo, tudo sem maquiagem que a gente se vê. E a gente só vê, a gente vê o outro pronto, com o espetáculo pronto. Isso é o que a gente vê, não é a realidade. Para começar daí. E outra, cada um nasce na família certa, com as dificuldades certas. É aí que está o nosso aprendizado. Quando a gente passa a olhar a vida como, peraí, eu fiz um contrato lá em cima antes de vir, que eu iria passar por isso, que eu preciso aprender com isso. Se você fica negando, eu sou vítima, me ajudem, porque se você vai ficar a vida inteira tomando bomba na escola, sabe? Não é fácil resolver isso logo, passar isso logo, passa logo. Vamos passar de ano. Fica gastando tempo, tá passando. Cara, a única coisa que é certa é que esse reloginho aqui vai chegar uma hora que essa experiência aqui vai, e a gente não controla isso. Problemas são oportunidades, gente. O problema não é pra você ficar dentro dele, sofrendo a vida inteira dentro dele, não, gente. É buscar alternativas para resolver essa questão. Buscar. Não resolveu? Continua buscando. Não fala que tentou de tudo, que você não tentou de tudo. É mentira. Você já foi lá pro Nepal conversar lá com o mestre X? Não, não foi. Você já foi aqui, em alguma vez você foi num terapeuta? Em alguma vez você foi numa constelação em grupo? Em alguma vez você fez um esforço para fazer aquela terapia que lhe parece uma coisa legal? Então é muito fácil a gente botar a culpa nos outros e na nossa vida, e aí a gente se proteger e se fechar e viver nesse sofrimento ininterrupto. Beleza? Alguma pergunta aí? Pra gente ir encerrando esse nosso bate-papo de terça-feira. Tem alguma pergunta, gente, que vocês gostariam de nos fazer e tenha relação com esse assunto? Viva Make-up. Meu padrão com minhas filhas é muito rígido. Queria muito mudar isso. Todo dia é muito esforço sem sucesso. É porque ainda precisa de mais esforço. Então, querer mudar também é o primeiro passo para a mudança. Eu quero mudar e aí, depois do querer, eu tenho que buscar mudar. Tá difícil sozinho? Eu vou buscar uma forma de ajuda para poder fazer isso. Vou procurar um livro, vou ver, olhar para essa criança e tentar entender o porquê que ela está me gerando esses sentimentos. Vou buscar uma terapia, talvez. Então, se esse esforço, todo dia é muito esforço sem sucesso, você pode mudar nessa frase aí. Eu estou buscando modificar a relação com os meus filhos. E todo dia é um aprendizado. Isso. Alguma pergunta mais? Boa, Renata. Li O Poder do Agora. Consegui controlar muitos meus medos. O Poder do Agora é um livro magnífico. Quem tiver a oportunidade de ler, é um guia de cabeceira. Mas, então é isso, pessoal. Então tá. Renata, obrigado. Ivonete, Cláudia, Viva Make-up, Fernanda Miranda,
Fernanda Miranda. É a mesma do Viva Makeup. Mas a constelação é feita. Vinícius está perguntando se constelação é feita individual e em grupos. Sim, Vinícius. Duas formas de se fazer a constelação familiar é individual e em grupo. Os resultados os mesmos, o que muda é a experiência de quem está passando por aquele processo. E individual presencial e individual por Skype também, viu, Vinícius? E em grupo. Então são 3 formas aí. Na verdade são 2, mas é possível fazer online também. A gente atende pessoal. Teve até gente que constelou aí hoje, que eu tô feliz de estar aqui, aprendendo, crescendo juntos. Então é possível. Então é isso, galera. O pessoal que quiser saber mais sobre o trabalho que a gente desenvolve, tem o site que é soulivremente.com.br. Facebook também, Sou Livremente. Instagram, mesma coisa, Sou Livremente. YouTube, soulivremente.com.br. Ah, deixa eu dar um recado. Gente, Beraba, que dia? Sexta, sábado. Sábado tem constelação em grupo em Uberaba, ok? E sexta e segunda-feira vai ter constelação individual lá. Então vocês podem ir ou para assistir, para participar como representantes. Acho que para constelar não tem mais vaga dessa vez, mas uma vez por mês, até o final do ano, a gente vai estar por lá. E enquanto isso a gente vai se vendo por aqui nos vídeos. Vem pra BH. Ai, gente, a gente queria ir em tanto lugar. Ah, Santa Catarina. Pode dar a primeira mão já? Pode falar? Estaremos aí novamente esse ano ainda, viu? Em que dia? É outubro? Novembro. Não, novembro. Novembro, Santa Catarina. Que bom que tá ajudando, gente. É bom, né? Quando a gente vai entrando em sincronia com o universo, vai fluindo com a vida, vai aparecendo os vídeos certos, as pessoas certas, a gente vai mudando a frequência e as coisas vão ficando mais fáceis. E a vida é fácil. Vamos começar a falar isso pra mente da gente, porque é possível. E ó, tá precisando de uma mão, vai atrás, cara, daqueles que fazem, tem uma conexão com você, que tocam quando falam com você. Não estou falando nem que precisa ser nós, mas cada pessoa tem essa conexão, cara. E nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, de mostrar uma porta que às vezes você não consegue ver sozinho. E crescer junto, né? Cada dúvida de vocês faz com que a gente tenha novas ideias, busque falar sobre novas coisas, aprender sobre novas coisas. E busquem sempre, vamos continuar juntos sempre. Tá bom? Valeu, um grande abraço, até a próxima. Muita honra para nós estar aqui e muita honra ter vocês aqui conosco, ouvindo aí 1 hora da nossa verborréia. Somos poderosos, somos especiais, somos seres que viemos aqui para sermos felizes. Viver, galera. Viver, temos a força de transformar a nossa realidade. Então, nunca desistir, todos os dias um pouquinho. Vou falar uma coisa rapidez aqui, ó. Quando você vive, você evolui. Então a galera, às vezes, tem muita gente que está deixando de viver, preocupado demais em evoluir. Vive, cara. A vida, as coisas que a vida nos apresenta já são uma forma natural de evolução. Você está aqui, não tem jeito de não estar evoluindo. Todas essas coisas que vão passando por você aí são uma maneira que isso vai te... É só viver, galera. Viver sem querer bloquear as coisas que a vida está te apresentando. Não, esse problema eu não aceito. Não, isso aqui eu não aceito. Não. Vai. Vamos ver então o que ele tem para mim. Ele tem de informação para mim aqui. Vamos ver aqui o que ele pode... O que essa coisa aqui pode me ajudar? Como é que isso aqui pode me desenvolver? Como é que eu vou ficar melhor depois de passar isso aqui? Eu vou ficar melhor ou vou ficar pior? Não tem jeito de ficar pior. Você vai ficar mais safo, experiente,
preparado para uma próxima vez. Não tem jeito disso ser ruim. É só coisa boa. Valeu, Instagram já tá fechando. Até a próxima. Beijo. Beijo, até mais. Beijão, gente, obrigada. Cadê? Onde é que desliga?